E aí, galera, salve, salve. Então, dando continuidade aos nossos temas, né, de estudo, conseguimos chegar no tema 11, né? Uau, parecia que não daria, tal, né? A gente foi indo com as dificuldades aí, né, do ano, tal, e chegamos ao tema 11, por incrível que possa parecer. Então, o tema 11 aí é o segundo reinado no Brasil e o imaginário republicano. Uma primeira questão antes da gente começar a trocar ideia sobre os tópicos aqui. Quando nós, né, no caso, vocês, e eu também, obviamente, chegamos ao ensino médio, a gente estuda muitos temas que são repetidos do ensino fundamental. Então, por exemplo, né, Revolução Industrial, Revolução Francesa, que a gente estudou, né, tem temas do terceiro ano, nazismo, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, tal, também. E aí, o tema do segundo reinado também é repetido do oitavo ano, teoricamente. É um tema que vocês aprendem no oitavo ano, que deveriam ter aprendido pelo menos, né? Ou, na pior das hipóteses, digamos, no nono ano. Então, no ensino fundamental, como diz, fundamental de fundamento, né? Que aí vocês recebem as informações mais fundamentais sobre o tema, né? Digamos assim, a base do tema, para que quando nós chegamos, né? Nós cheguemos no ensino médio, se tem um outro tipo de abordagem, um outro tipo de estudo sobre esses temas que não é mais o fundamento, porque o fundamento vocês deveriam ter recebido no fundamental, e sim uma discussão, aliás, mais politizada, com mais problematização, certo? Então, por isso que os temas acabam ficando mais curtos, geralmente, né? Então, se vocês pegarem o que eu estou passando aqui para vocês, por exemplo, nessa videoaula, tem dois slides. Por quê? Se eu fosse fazer uma aula dessa com o oitavo ano, a gente já tem uns 4, 5 slides, a ser o dobro de conteúdo e de tempo de aula. Porque seria a primeira vez, né, que aquela turma recebe esse conteúdo. Para vocês já não é. Sem contar que vocês têm uma idade maior, têm uma maturidade, teoricamente, falando maior, e tem mais facilidade para absorver, para acompanhar esse conteúdo como está aqui, justamente por já terem tido a base antes, porque vocês já passaram pelo fundamental. E os alunos que recebem esse conteúdo aqui, né, essa discussão no oitavo ano, é a primeira vez que eles estão vendo isso, como eu falei. Então, com eles tem que ser algo mais elaborado no sentido de ser com mais base, de ser mais fundamental. Para vocês o nível já tem que ser outro, né? Tem que ser mais complexo, certo? Então, o que, que é o segundo reinado? O que foi o período do segundo reinado? Ele durou, como está dizendo aqui, ó, de 1840 a 1889, que é quando, né, o segundo reinado tem o governo do Dom Pedro II. Então, se inicia em 1840 com a coroação do Dom Pedro II como imperador do Brasil. Ah, professor, mas tinha que ser segundo império? Teoricamente sim, porque ele era imperador, né? Mas, enfim, vai entender por que em vez de segundo império chamou segundo reinado. Ok, é uma questão já que a gente já está problematizando aqui. A teórica desinteligência do nome, mas é o nome segundo reinado, então não adianta a gente querer mudar para segundo império agora, certo? O que acontece? Tinha uma série de revoltas no Brasil, porque a partir do momento que em 1840, em 1831, aliás, o Dom Pedro I, ele fugiu para Portugal. Ele cansou do Brasil, tinha muita treta aqui no Brasil, muita revolta, muita contestação, o povo cobrando, uma pressão enorme da opinião pública. Então, Dom Pedro I estava muito descontente, muito satisfeito, pensou, poxa, né, proclamei independência para esse povo aí, os caras agora, tipo, tão me execrando aqui, né, estão me impressionando pra caramba, quer saber? Meti marcha, parti para Portugal. E ele fez, né? Por ser imperador do Brasil, automaticamente ficaria para o filho do Dom Pedro I, que viria a ser o Dom Pedro II, que era o Pedro de Alcântara. Só que, né, o menino lá, né, Pedrinho, vamos chamar assim, né, o Dom Pedro II, como era molequinho lá, o Pedrinho tinha só 5 anos de idade.
E aí, como alguém com 5 anos de idade assume um país, né? Não teve como. Então o país passou por um momento ali, né, de transição, que foi chamado de período regencial, que aí vários regentes começaram a governar o país de maneira provisória. Só que aí não deu muito certo, porque como já era um governo provisório, o povo não respeitava muito. Então, nesse momento aí do período regencial, foi o momento que estourou mais revoltas populares na história do Brasil. E, quando chegou em 1840, quer dizer, se em 1831 o Pedrinho, né, dos íntimos, para nós o Pedrinho tinha 5 anos, em 1840 ele tinha, né, 1831 para chegar a 1840 são 9 anos, então 5 mais 9, 14, ele só tinha 14 anos quando ele chegou ao poder na condição de imperador. Ele fala, porra, professor, 14 anos? Exato, por isso que chama golpe da maioridade, que a maioridade só viria com 18. E nessa época, para questões, né, legais, algumas era só com 21 anos. Então, que ele poderia virar imperador só com 18. E por isso que é um golpe da maioridade, que foi dado um golpe na maioridade, né? Igual um golpe de Estado, né? Então, esse golpe de maioridade fez com que o Pedrinho deixasse, por mais que fosse Pedrinho ainda, com 14 anos é Pedrinho, né? Mas virasse o Dom Pedro II, imperador do Brasil. Então, como alguém com 14 anos governa um país, né, do tamanho do Brasil, que já era quase o tamanho do Brasil atual, né? Com Acre a menos, né, alguns pedacinhos de terra ali no Mato Grosso do Sul a menos, mas já era gigante. Então, né, obviamente que inicialmente ele não governava, eram ministros, né, conselheiros que diziam que ele tinha ou não que fazer. E quando ele entrou, qual que foi a ideia do golpe da maioridade? Dar uma maior credibilidade, né? Talvez um maior respeito ao governo, porque como eram governantes provisórios, que eu comentei com vocês no período regencial, eles acreditavam que se nós promovermos, né, a ideia de novo, né, do imperador, vai impor mais respeito, né, do que um governante regente provisório. Então, mesmo o menino aí, né, o Pedrinho, com 14 anos, né, tirando sarro do Dom Pedro II aí, ele entrando como imperador, eles imaginavam que geraria um maior respeito. Gerou? Inicialmente não. Que as revoltas continuaram, foi porque a galera pensou: ah, nossa, tem um imperador agora, ó, a galera já era, parou, vamos cancelar a revolta, que agora tem um imperador, né? Não, nada disso. Obviamente, as revoltas continuaram, ele teve lá, né, enfim, a galera que governava junto com ele teve que organizar o exército, enviar mais tropas, né, mais é, enfim, suprimentos, né, e possibilidades, né, materiais para que esse exército vencesse essas revoltas e foi acontecendo. Aí, né, quando essas revoltas terminaram, né, finalzinho ali dos anos 1840, chegando em 1850, deu uma tranquilizada, né, vamos dizer assim. Deu certo essa ideia do imperador, né, o povo conseguiu, começou a ter mais respeito, mas aí aconteceu a Guerra do Paraguai, né, entre 1861 e 1865. Não é o foco da aula, já vou dizer para vocês, o foco da aula é a República e o fim da escravidão no Brasil. Porém, para contextualizar muito rapidamente, eu vou deixar um documentário sobre a Guerra do Paraguai para vocês que é muito interessante, como um estudo complementar. Porque isso aqui também seria matéria de oitavo ano. Guerra do Paraguai, maior guerra da história do continente americano, né? Aliás, da América do Sul e Central, né? Porque na América do Norte nós temos a Guerra Civil que nós estudamos anteriormente lá nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão. Então é a maior guerra da América do Sul, da América Latina, né? Podemos colocar América do Sul e Central, que envolveu, né, de um lado Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. E foi a maior guerra que o Brasil já lutou também. Né? Por mais que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial sejam muito maiores, obviamente, que a Guerra do Paraguai, para o Brasil, de gastos, né, de número de mortos, enfim, a Guerra do Paraguai é a maior guerra da história do Brasil também. E por ser a maior guerra da história do Brasil, principalmente nos gastos, a gente tem essa questão aqui, né? Então lá no documentário vocês vão poder ver melhor. Para quem obviamente assistir, o que é muito interessante, muito importante, fica a dica e a convocação para que assista, certo?
A convocação na camaradagem, amistosa, mas é muito interessante, muito bacana. Então, por exemplo, essa dificuldade para bancar os custos com a guerra, o Brasil sofreu durante toda a guerra, porque não foi uma guerra fácil. Por mais que fossem três países contra um, o Brasil era aquele que tinha mais condições, que se esperava mais, foi o que enviou mais tropas, o que teve que gastar mais com a guerra, porque foi o que quis gastar mais com a guerra também, né? Chegou um determinado momento que a guerra não era mais necessária, mas o Brasil se manteve nela. Vocês viram no documentário por quê. Então já vou dando uns spoilers para ir gerando talvez uma curiosidade em vocês para vocês assistirem. Ah, por que que o Brasil ficou tanto tempo na guerra, professor? Eu vou responder que vocês devem assistir o documentário para saber. Eu estou promovendo o documentário também, instigando, né, fazendo vocês querem curiosidades para assistirem. Então o governo, né, de Dom Pedro II começou a contrair vários empréstimos de banqueiros da Inglaterra, porque a Inglaterra era a potência da época, certo? Então era quem tinha mais grana, os bancos, por causa da Revolução Industrial que a gente acabou de estudar, então consequentemente os banqueiros ingleses também eram os mais endinheirados, e eles que foram emprestando dinheiro para o Brasil. Aí com isso, né, como está dizendo aqui, o governo brasileiro se viu obrigado a aumentar os impostos, óbvio, que a população que tinha que pagar, né, pelos erros do Brasil de cálculo de estratégia durante a guerra, e começou a emitir grande quantidade de papel moeda, mesmo sem ter esse dinheiro em reserva, porque não adianta, por exemplo, eu chegar e dar um cheque se eu não tenho dinheiro na conta para pagar esse cheque. É mais ou menos isso, porque aí o cheque vai ser devolvido. E aí eu vou pagar como, né? Então acontecia isso com o Brasil. O Brasil emitia essa papel moeda em dinheiro, como se fosse o cheque, né? Ou esse dinheiro mesmo, só que não tinha dinheiro, não tinha reserva monetária e financeira para tanto. Mas enfim, foi a estratégia que se tomou totalmente equivocada, mas foi isso. Mesma coisa que você não tem dinheiro em conta e sair dando um monte de cheque por aí. Não vai resolver nada. Isso aumentou o custo de vida da população, obviamente. Ou então, né, o cheque não é tão popular, o cartão de crédito também. Você vai comprando no crédito, comprando no crédito, comprando no crédito, e aí você não tem dinheiro na conta para pagar. Aí o que acontece? Vira aquela bola de neve, né? Como se fosse um empréstimo mesmo. Porque as taxas de um empréstimo, assim como de um cartão de crédito, são exorbitantes. E aí você gasta 100, não paga os 100, vira quase 200, e aí vai, né? Aí você vai se complicando cada vez mais. E aí, aumentando o custo de vida da população, o que aconteceu? O apoio da população ao imperador Dom Pedro II, ex-Pedrinho, diminuiu. E aí ele foi ficando na mesma situação do pai. Opinião pública contra, crítica, pressão, né? Foi aumentando cada vez mais. E aí uma outra questão, né, bem complicada chegou para o Dom Pedro II, que era a questão escravista no Brasil. O Brasil ainda era um país escravagista, a escravidão ainda acontecia. E antes da Guerra do Paraguai, os escravos eram vistos como seres inferiores, né? Cidadãos de segunda, terceira, quarta classe, enfim, às vezes nem mesmo como seres humanos, infelizmente. E aí, com a gravidade da guerra, que pensou-se que poderia ser uma guerra fácil, rápida, que não foi, vários escravos começaram a ingressar no exército brasileiro, com a promessa de que ganhariam a liberdade após a guerra. Quer dizer, você luta na guerra, senhor escravo. Se você voltar vivo, você vai ganhar liberdade. Essa era a promessa do governo brasileiro. Muitos foram para a guerra induzidos, né, persuadidos para essa questão da liberdade, mas muitos só foram enviados mesmo, né, pelos donos à força, pronto, acabou. Por quê? Os homens, né, obviamente, foram chamados para a guerra. E aí era chamado, por exemplo, um dono de escravos, né, um dono de uma fazenda que tinha vários escravos. Vamos lá. Esse dono, ele não ia para a guerra, ele mandava os escravos dele para a guerra. Ele era representado porque os escravos, infelizmente, eram posse, né, eram mercadoria dele. Então, para o governo brasileiro era muito mais interessante, primeiro, porque ao invés de um, que era o dono, iam vários escravos. Então, isso aumentava o contingente, né, a quantidade de soldados do exército. E dois, ele desagradava menos as elites, né? Então, tinha essas questões envolvidas, né? Entre a elite e o povão, a gente manda o povão para a guerra se ferrar e a elite permanece ali mais de boa, mais tranquila, já que a guerra não é feita para governantes nem para ricos, a guerra é para os governados pobres, geralmente. Somos nós que morremos na guerra. E aí,
achava-se que esses escravos, por não terem preparo, não terem treinamento militar, eles morreriam na guerra. Falava, não vai voltar quase nenhum escravo, se voltar algum. E a gente tem que ser bem honesto, galera, bem sincero. Infelizmente, esse era o pensamento do governo, de que os escravos não voltassem. Por quê? Para não ter que dar liberdade para eles. E o que acontece? O Brasil venceu, né? O Brasil, a Argentina e o Uruguai venceram a Tríplice Aliança, né? Como foi chamado, venceu a guerra e muitos escravos voltaram vivos, né? Porque o cara ali não estava lutando só pela liberdade, ele estava lutando pela vida. E em último pelo país, né? Tipo, o país era o menos importante. Era importante, né? Óbvio, mas era o menos importante. Porque ele estava lutando pela vida e se ele se mantesse vivo, ele estaria lutando pela liberdade dele. Então os caras lutaram com uma bravura assim impressionante. E aí os seres inferiores que sofriam, né, preconceito no exército começaram a ser admirados e respeitados, vejam só, que avanço, hein, para os escravos, né, pelos oficiais do exército. Deixaram de tratar os escravos com desprezo para tratar com respeito, né, com admiração. Porque de fato os caras chegaram sem treinamento nenhum militar, porque eram escravos, e ajudaram o país a vencer uma guerra. Se não fossem os escravos brasileiros, o Brasil talvez não tivesse vencido. Eles foram extremamente importantes e necessários para o Brasil vencer, certo? E vamos lá, né? A promessa que o Dom Pedro II, que o governo brasileiro fez de libertar, né, esses escravos, de dar a liberdade, a alforria esses escravos, se cumpriu. Vocês acham que cumpriu, galera? O meu tom da pergunta na ironia acho que já responde. Infelizmente é óbvio que não. Porque ter que libertar um monte de gente. E isso ia desagradar muito os donos de escravo, porque o governo não ia pagar nada para libertar os escravos desses caras. Então, de novo, ele ia desagradar a elite? É óbvio que não. Então, ele resolveu o quê? Entre a elite e os escravos, eu vou ferrar os escravos de novo, eles vão continuar escravos, não vão ganhar liberdade porcaria nenhuma, para não dizer outra coisa e vai continuar escravo. Só que imagina, esses escravos eles ingressaram no exército, eles eram membros do exército. E aí como alguém é soldado e escravo ao mesmo tempo? Como alguém é cabo do exército e escravo? Não existe. Então o que aconteceu? Vários jovens oficiais entraram no exército durante a Guerra do Paraguai, né? Foi obrigado a ter mais oficiais também, não somente soldados. Eles entraram na guerra, né? E aí, eles eram já uma galera mais nova, mais progressista, né? Com a mente um pouco mais aberta, e eles eram favoráveis à abolição da escravidão. E da república, não mais da monarquia, né? Com o imperador e tudo mais. Não, os caras tinham ideias diferentes. E aí, o exército brasileiro começou a ficar extremamente descontente, né? Para usar um termo mais bonitinho, com o governo, né, com a monarquia do Dom Pedro II. Por quê? Porque eles queriam o fim do regime da escravidão, principalmente para esses escravos que lutaram na guerra, para que eles pudessem ser membros oficiais e profissionais do exército agora, já que eles tinham ajudado o país na guerra e mostraram o valor deles, mostraram a capacidade militar deles. E o governo resistiu, né, muito para finalizar, né, para findar definitivamente com a escravidão. E aí a galera do exército ficando cada vez mais descontente e como a escravidão não acabava, eles começaram a apoiar cada vez mais as campanhas abolicionistas, né, pelo fim da escravidão e republicanas, quer dizer, contra a monarquia do Dom Pedro II. E isso levou, né, à proclamação da República em 1889. Quer dizer, Dom Pedro II vazou para Portugal igual o papai dele, fugiu quando viu que o negócio ficou feio, né, que os militares dominaram tudo, né, e disseram que ele tinha que largar o poder à força, com perigo até mesmo do palácio, né, imperial ser bombardeado, principalmente pela marinha, né, que apontou ali os torpedos, né, dos navios na Baía de Guanabara ali pro Palácio Imperial e falou, olha, ou você sai, a gente vai meter bala aí de canhão em tudo, né? A gente vai invadir a força e doa quem doer, morra quem morrer, a gente vai tomar o poder aí. E aí ele percebeu que o negócio estava feio, não só ele largou
o poder como largou o país e foi embora para Portugal, né? Então, isso aconteceu em 89, Proclamação da República, porém, a Proclamação da República não trouxe nada de diferente. Que a gente está falando aqui, né, do imaginário republicano. Porque imaginou-se o quê? Uma república igual dos Estados Unidos, né, feita com luta, com guerra, que a gente viu lá na independência dos Estados Unidos, né? E não, a república não teve nada disso, né? As pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. Tipo, nossa, a proclamação, tá proclamada a república. É tipo, gente, é remédio? Tipo, é de comer? É uma, sei lá, é uma roupa nova que estão lançando aí, ninguém sabia de nada. O que que era a república, né? O grande povo mesmo não sabia de nada. Não teve batalha nenhuma, né? Teve essa pressão do exército, mas não foi um movimento popular. É isso que eu quero dizer para vocês, foi um movimento militar, né? Exclusivamente militar. Muita gente comemorou, né, o fim da monarquia, outros não gostaram, mas a verdade é que grande parte da população, né, do Brasil ignorante não sabia de nada. Então imaginem, hoje em dia a gente está vivendo uma crise lá no Amapá, no extremo norte do país, de falta de energia elétrica, onde as pessoas não têm nem água para beber porque a distribuição da água depende das bombas, que funcionam, obviamente, com eletricidade. Então, automaticamente, elas estão isoladas lá no Amapá e sem acesso nenhum à informação. Isso em 2020, tá? A gente está falando de 1889. A gente tem várias regiões lá do Brasil remotíssimas que não tem TV, não tem rádio, não tem sinal de internet, não tem nada. Que o povo vive isolado, né, de qualquer tipo de informação. Então, se hoje em dia, quer dizer, 131 anos depois da proclamação da República, ainda tem essa condição, imaginem em 1889, gente. Ninguém teve acesso a nada, ninguém teve tipo de informação. Em alguns lugares demorou muito para chegar. Nossa, o Brasil é uma república e tem um presidente, não tem mais um imperador. Uau, demorou muito. Assim como foi na época da proclamação da independência também. O povo não ficou sabendo de nada, não participou de nada. Então, a República não veio, por exemplo, né, com maior liberdade, com uma questão democrática, até porque ó, a gente teve o primeiro presidente, né, em 1889, com esse golpe, né, que tirou a força, né, esse golpe militar, a gente pode colocar assim, que tirou Dom Pedro II e instalou a República. A gente foi ter uma eleição direta só em 1894. Levou 5 anos para o povo poder eleger o primeiro presidente. Até então foram dois presidentes militares, né? O primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, e depois o Marechal Floriano Peixoto. Então foram dois governos militares, né? Impostos e não escolhidos pelo, né, povo brasileiro de maneira democrática e com voto direto através de eleições que o povo participasse. Então esse imaginário republicano ele só ficou no imaginário, por isso que é imaginário, não é uma concretude, não é algo concretizado, né? Porque imaginou-se uma coisa, imagina-se talvez até hoje uma coisa, mas a gente já está desconstruindo aqui, não é isso. República não significou nada para o Brasil porque não mudou nada. O Brasil escolheu Dom Pedro II? Não, ele se escolheu. E aí, quando chegou, né, a proclamação da República, o Brasil escolheu o presidente? Não. Ele foi escolhido pelos militares, né, os dois primeiros, ponto, acabou. Então dá para se dizer que foi uma mini ditadura militar. De 5 anos, mas foi. Não tem como negar. Se o povo não escolhe, automaticamente é uma ditadura. Se é uma república. E voltando à questão dos escravos, a gente tem que salientar muito bem, né, que mesmo antes desse contexto todo, né, do exército apoiar a questão da abolição da escravatura, enfim, os escravos tinham já uma luta muito forte contra a escravidão, sempre resistiram ferozmente, a escravidão não foi algo tranquilo, que a galera aceitou, ah não, a gente vai ser escravo, ponto, acabou, não. Muitas revoltas escravas aconteceram, inclusive com os quilombos, né, que eram essas organizações mais sólidas, de maior repercussão, né, mais bem organizadas para abrigar esses escravos que se rebelavam, lutavam e fugiam, dos seus donos, dos seus locais de trabalho escravo, principalmente o Quilombo de Palmares, né? O Quilombo de Palmares foi o mais importante, o mais conhecido, né, até hoje, o Zumbi dos Palmares, junto com a companheira dele, né, a esposa da Andara, também foram, né, os mais proeminentes e os mais conhecidos, os que geraram mais problemas para o governo, né, português aqui no Brasil durante a colonização.
E, infelizmente, com a abolição da escravatura, em 1888, nada mudou praticamente, porque esses escravos, né, ex-escravos agora libertos, não foram inseridos na sociedade de uma maneira que favorecesse a eles. Eles continuavam sendo vistos, você é livre, mas você ainda é negro, você ainda é escravo, o preconceito era enorme, era gigantesco, poucos receberam um tratamento diferente, porque infelizmente ainda é uma sociedade racista, preconceituosa, mas na época era muito mais. Então, essas pessoas não receberam oportunidade de trabalho digno para conseguirem seu sustento, muitas voltaram para uma condição de praticamente escravidão, para os locais de antigo trabalho, então ele era libertado da fazenda, fazenda linda, vai. Aí ele voltava para a fazenda linda para trabalhar em troca de um lugar para dormir, né, de um teto, de um prato de comida, para poder um pedacinho de terra para poder plantar o sustento dele. Então, infelizmente, acontecia isso. E a abolição da escravatura foi só um ato por conta da pressão da Inglaterra. Na Revolução Industrial, os ingleses queriam cada vez mais pessoas para consumir os produtos ingleses. Escravo consome? Não, porque escravo não tem salário. Então eles pressionavam cada vez mais o governo brasileiro a acabar com a escravidão, justamente para que essas pessoas teoricamente pudessem conseguir empregos remunerados, né, assalariados, para comprar os produtos ingleses, para que o capitalismo, né, inglês, a influência inglesa se manifestasse e se expandisse ainda mais aqui no Brasil. Mas não foi o que aconteceu, porque, como eu disse, as pessoas não foram inseridas devidamente na sociedade. Então, mais uma coisa do imaginário republicano, porque a República também não deu conta disso. A República, né, apoiou o fim da escravidão, né, com o exército, enfim, esses ideais republicanos, mas não apoiou esses ex-escravos, não deu condições decentes, né, de sobrevivência mínimas a essas pessoas que foram habitar nos subúrbios, aí surgiram as favelas, né? Porque os morros no Rio de Janeiro, principalmente, foi onde esses ex-escravos, né, a população mais pobre, foram habitar, longe dos centros, porque elas não tinham condições, né, de viver ali. Então foram construir os barracos, né, infelizmente, nesses locais. Então, a luta da população afrodescendente no Brasil não acaba pela liberdade, né, pelas condições de vida necessárias, não melhorou e nem acabou com o fim da escravidão. Por isso que o imaginário republicano tem que fazer essa crítica para a República Brasileira, que infelizmente permanece até os dias atuais, né? Com o preconceito e com o racismo que são escancarados aí na nossa sociedade. Num país que é extremamente plural, né? Onde ninguém praticamente pode se dizer totalmente branco, negro ou indígena, porque nós somos a mistura de todos eles. Certo? Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fiquem se cuidem bem, hein? É nóis.